boa noite. Hoje são 28 de março de 2016. Daqui a pouco serão 29, porque já são umas 11 horas da noite. Eu tô saindo do cinema. Hoje é segunda-feira e eu trabalhei o dia inteiro porque concluí o meu horário e na sequência já emendei a edição de um programa, né? A edição de um programa que vai ao ar na quarta. Aí eu sempre preciso começar a editá-lo antes, porque senão não dá tempo. São muitas horas para editar, né? Porque também eu tenho um certo perfeccionismo. Eu gosto de corrigir tudo que eu puder. Eu não omito, eu não suprimo nenhuma informação, nenhuma alegação do entrevistado, do meu entrevistado ou da minha entrevistada. Mas quando há, por exemplo, vício de linguagem, como eu, por exemplo, tenho algumas manias de falar né, esse né, quando eu estou procurando a palavra certa, o por exemplo também eu repito muitas vezes. E todos nós temos, né, vícios de linguagem, manias. E aí a gente fica repetindo aquilo, né? E aí eu, quando vou editar, rapidamente identifico, né, qual é o vício de linguagem da entrevistada ou do entrevistado. Aí eu vou limpando, eu vou tirando isso para não ficar excessivo, para não cansar o ouvinte. Porque para quem ouve, se a pessoa não está te vendo, né, o que acontece na TV ou ao vivo, mas se é só o som, só a voz, ficar ouvindo esses vícios de linguagem acaba se tornando cansativo, acaba tornando a fala da pessoa cansativa para quem ouve. Perdão. Nossa, gente, assisti um filme tristíssimo, O Quarto de Jack. E eu queria assistir, na verdade, Nossa Irmã Mais Nova, o filme japonês, eu deduzo, ou chinês, mas acho que japonês. Mas toda semana muda, né? Mudam os horários dos filmes nesse cineminha que eu gosto de vir. E aí eu não sabia, não olhei no jornal antes também, né? Podia ter me prevenido, mas fui assistir e o que tinha nesse horário era A Bruxa, que não fiquei muito convencida, O Quarto de Jack e acho que A Linguagem do Coração, A Voz do Coração, que eu assisti esse fim de semana, já tinha assistido. Aí eu preferi O Quarto de Jack, porque eu já tinha visto o trailer, inclusive. Mas, nossa, que triste, porque eu não compreendo, eu jamais compreenderei essa doença masculina na qual alguns homens não só permanecem fixados em meninas ou crianças, como chegam ao absurdo de sequestrarem crianças ou meninas ou adolescentes e manterem em cárcere privado para serem escravas sexuais. É muito doentio, é algo assim inimaginável. É tão doentio que só imaginar isso assim faz mal. E o filme trata disso, né? Fiquei muito comovida porque há momentos, né, muito difíceis, muito terríveis no filme. Há momentos que eu fiquei irritada com a criança, coitada da criança. Criança de 5 anos, né? E a criança, eu odeio você, gritando, né, com a mãe, ou enfim, não querendo abandonar aquela zona de conforto, né? Que é o único mundo que a criança conhecia. E depois se inverte, né? Quem se torna problemático é a mãe. Mas é o trauma, né? Quer dizer, como que uma pessoa que passa por uma experiência de anos em cárcere privado e que talvez durante muito tempo nem vislumbrasse a possibilidade de escapar,
como que essa pessoa supera, né? Como se supera algo assim? Imagina, eu tenho um trauma. Eu fui abusada, né? Quando eu era criança. Então, um homem adulto pegava minha mão, botava sobre o órgão dele, se esfregava em mim, me botava no colo, fingindo que ia brincar comigo e ficava me esfregando nele. Então havia um adulto que fez isso comigo. E até muito recentemente, até eu me engajar mesmo junto a um grupo feminista e a partir daí passar a participar de reuniões mais amplas que reuniam inclusive mulheres de outros coletivos feministas e tal. A partir dessa convivência, dessa militância, foi que eu descobri que isso também é estupro. E fico assim assustada porque, como eu disse a uma colega de trabalho que estava me perguntando sobre isso, mas você acha que o feminismo tem mesmo servido para igualar salários? Ela está perguntando sobre isso, né? E aí eu falei, olha, a luta é para igualar salários. Essa é uma das pautas do feminismo, né? Mas para mim não é a mais grave. A mais grave é que o feminismo ainda se baseia tão fortemente numa luta que é mais básica ainda, que é em defesa e em proteção da vida de mulheres, de meninas, de adolescentes, de jovens, mulheres, de mulheres, né? Pelo direito à vida, né? À liberdade, à autonomia, inclusive a integridade de seu próprio corpo. É muito... a gente está no século XXI. E ainda tem que lutar por isso, é que é espantoso para mim. Bom, então o filme, ele não traz essas questões diretamente, óbvio, né? Mas é em parte para que não existam esses pesadelos em vida que nós lutamos. Nós, mulheres, que de uma maneira ou de outra já despertamos da Matrix, né? Já descobrimos que esse papel da mulher na sociedade patriarcal não é o nosso papel, não nos serve, não nos contempla, não nos contém. Nós somos indivíduos com tantas ou mais aspirações que os homens e capacidade para realizá-las, então, né? E claro, as mulheres que despertam, em algum momento elas vão se ver próximas, diante ou no feminismo. Eu acho que é preciso se preparar as meninas desde muito cedo para que saibam se defender, né? Se proteger, minimamente que seja. Elas precisam ser ensinadas a se defenderem, a se protegerem, inclusive fisicamente, né? Inclusive aprendendo a lutar, a neutralizar um ataque, a neutralizar uma abordagem. Fico sempre muito tocada quando vejo ou filmes, ou relatos, ou imagens, ou coisas que me remetam a isso. Mas teve uma outra coisa no filme que também acho que foi tocante para mim, né? Comovente. Ela é mãe, né? Ela se torna mãe no cárcere privado. Ou seja, ela tem um filho do estuprador, do agressor. Mas ela vive para esse filho, o educa da melhor maneira possível, protege. É um amor assim inigualável, né? E eu assim chorei muito numa hora em que eles já libertos
ela tá em crise, e aí ela chora e fala: eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa mãe. E o menino, que tem 5 aninhos, né, é uma criança, aí ele: mas você é mãe, né, tipo assim, pode até não ser uma mãe, mas você já é a minha mamãe, né, assim. E ela, é muito comovente essa cena, assim, é muito bonita, é rápida. Eu acho que, dentre algumas feridas que nunca, nunca, nunca vão curar, com toda certeza, a minha maternidade vai ser uma delas. Eu engravidei da minha filha de um dos piores homens com os quais eu me relacionei. Eu era obcecada pela beleza. Eu escolhia pela beleza. E é claro que eu me dei mal algumas vezes por isso. Não todas, porque existem pessoas lindas e boas. Tive namorados lindos, belíssimos e de ótimo coração. Mas, além de ser obcecada pela beleza, eu também reproduzia um padrão doentio de relacionamento. E é claro que eu acabava permanecendo mais tempo nos relacionamentos doentios. E aí, com o pai da minha filha, foi mais ou menos assim. Foi muito rápido. E eu engravidei mesmo tomando pílula. Chamava Microvlar, a pílula que eu tomava. Nunca vou esquecer, imagina. Até teve um escândalo depois, mas foi muito tempo depois. Eu já tinha engravidado, já tinha tido a Randy. E aí tive a minha filha, e quando ela tinha mais ou menos uns 2 meses, eu me separei do pai, né? Do pai dela, que estava marcando encontros via classificados de revistas pornográficas de péssima qualidade, assim, da pior revista pornográfica, porcaria que ele achou na banca, nas bancas. Ele estava respondendo anúncios de mulheres e casais para se esconder ou para se encontrar, e estava, né, pedindo dinheiro a prefeito e a políticos da cidade para comprar passagens para ir, com a mentira de que ia competir. Imagina, ele que não era nem atleta direito, né, de verdade, né? E aí foi muito fácil. Eu recolhi esse material todo, levei para casa dos meus pais comigo, e meu pai fez o divórcio. Ele desapareceu. E uma das mágoas que eu tenho, que eu percebo e que me assombra, né? Ela vem toda vez que eu deparo com um homem que é pai e que não paga a pensão dos filhos. É o seguinte: ele era jovem, podia trabalhar, podia pagar uma pensão para minha filha, né, para filha. Ele sumiu no mundo e foi viver a vida dele. Se ele tivesse tido um pouco de dignidade, maturidade, hombridade, né, e pago a pensão, eu não teria sido obrigada a tê-la deixado para trás, né? Porque depois de separada, eu comecei a ser assediada pelos coronéis da cidade. Numa cidade que a cultura é essa: a mulher separada, ela vira amante de coronel. E eu comecei a ser assediada mesmo, assediada. Eu estava no lugar e o cara vinha falar comigo, ficar andando atrás de mim, esse tipo de coisa. E aí, minha mãe começou a insistir, né? Você tem que voltar para Brasília, tem que voltar para Brasília. Nesse sentido, ela foi muito correta, muito correta. Você tem que voltar para Brasília, até porque eles conhecem a filha que tem, né? Ia dar confusão, ia dar merda, imagina. Não ia tolerar a situação por muito tempo. Aí, tem que voltar para Brasília, tem que voltar para Brasília, tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer não sei o quê. E aí, quando finalmente eu me convenci, ela falou: mas a bebê fica com a gente. Mas como assim a bebê fica, né? Ué, eu sou a mãe dela. Não, fica até você se organizar, até você ter dinheiro para poder
buscá-la, a gente cuida só nesse começo, blá 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 e tal. E aí assim acabou que eu realmente deixei a Angel lá. Mas eu lembro até hoje as imagens do dia em que eu a deixei, né? Assim, como que ela tava. Aí eu lembro que eu voltei porque eu tinha esquecido alguma coisa e tal. Ela tava no colo da minha mãe, ela abriu os bracinhos, o sorrisão veio pro meu colo de novo assim que me viu. Eu peguei o que eu precisava e voltei, né? Que eu ia viajar de ônibus. E fui. E quando cheguei aqui quase enlouqueci. Quase enlouqueci. Era uma dor tão grande que era física. A gente fica como que sequestrado por certas dores. São mais fortes do que a gente. Mas a coisa era tão... A vida é tão irônica, né? Que a última inteligência que eu tinha, a minha maior burrice, sempre foi para ganhar dinheiro. Eu nunca fui boa para ganhar dinheiro. Então eu não conseguia ganhar dinheiro para trazer a minha filha. E além disso, eu era pressionada que tinha que casar. Então eu acho que eu entrei naquela crença equivocada de que eu precisava encontrar um marido e reconstruir uma família, e aí sim eu ia conseguir trazer a minha filha. E ele seria um pai para minha filha. Imagina. Hoje eu entendo que raramente isso acontece com final feliz. Porque o que há de casos de padrastos que abusam das enteadas também não está escrito, né? Então assim. E aí, o tempo passando e eu me debatendo e tentando, e ao mesmo tempo assim, fiz uma universidade pública, gratuita, fui uma excelente aluna, mas assim, de um curso que não dá dinheiro. Ou eu também nunca tive o perfil para fazer o jogo, né? Enfim. E o tal do casamento para reestruturar uma família, para trazê-la, também não acontecia. Eu não conseguia, eu era, né, doente, como já contei em outros vídeos, eu não conseguia ficar num vínculo. Imagina, tudo era muito... Era areia movediça, assim, a minha base não tinha, né? Tudo afundava. E aí... eu tentei trazê-la 2 vezes. Na segunda vez que eu tentei trazê-la e não consegui, e achei muito injusto, muito sujo o jogo, porque deixaram de falar comigo, ligavam pra cá pra ficar prometendo presentes, brinquedos, bicicleta, sei lá o que pra ela. Aquilo foi um jogo tão sujo, tão desleal. Ela era minha filha. Eles deveriam querer que ela ficasse aqui comigo, que eu pudesse criar minha filha, né? E acho que uma família de verdade teria ajudado dessa maneira, e não tomando a criança e ficando com ela lá para tentar me obrigar a ficar indo para lá, para ficar sofrendo aquele assédio absurdo, aquele assédio moral, aquela violência, sim, sabe? Aquela coisa toda, todo aquele mal. E aí, até que eu me afastei. De qualquer maneira, de uma maneira ou de outra, iam conseguir o que queriam. Porque era conseguir me vilanizar de alguma maneira, né? De me vilanizar. Ou eu indo pra lá e eles me infernizando, ou eu deixando de ir e aí eles infernizando a cabeça da menina. Como fizeram. Porque o que se tem hoje é alienação parental de novo, né? Então, pra mim, eu tô com 44 anos, minha filha tá com 22. Eu a tive com 21 para 22, tá com 22, vai fazer 23. E já é mãe, né? De uma linda de 1 ano. Que eu espero que seja tão inteligente
brilhante quanto todas as mulheres dessa família. Na minha perspectiva hoje, na minha leitura, não há como consertar, não há como remediar. Como que você convive a ponto de reconquistar a confiança e conseguir conhecer profundamente, né? Fazer parte, ter uma relação de intimidade e confiança com alguém, com uma filha, quando ela já tem 22, 23 anos, gente, né? Pra mim parece impossível, até porque tem, né, 2 ou 3 pessoas malditas entre nós que eu detesto, que fizeram a minha caveira a vida inteira, com as quais eu não quero conviver, não quero encontrar, não quero ver, né? E que elas sim têm acesso à minha filha e tiveram a vida toda e a vida inteira falaram mal de mim. Então, assim, pra mim é impossível. Eu não consigo imaginar uma maneira. O que me leva a temer a possibilidade de eu nunca vir a conhecer minha neta. Aí, ultimamente, eu tenho tido, né, desde que a minha neta nasceu, eu já contei isso. Uma vontade de um bebê, né? Não é de ter um bebê, de parir, de gestar um bebê, nada disso. Acho que estava na hora mesmo de eu poder cuidar da neta, já que eu não cuidei da filha. Conviver, né, com a filha e ajudá-la de repente e cuidar. Mas a única maneira que as pessoas que estão lá acham que eu posso ou devo ajudar é mandando dinheiro. Coitados, eu fico até com pena, gente, porque ninguém entendeu ainda que eu sou incompetente para ganhar dinheiro, assim. Eu sou muito competente para outras coisas, para dar aula, para militar, para isso, para aquilo, para, sabe, assim, pra fazer uma análise, para interpretar um texto, uma teoria. Eu sou muito boa para uma série de coisas, mas nunca fui competente, ainda não, pelo menos, para ganhar dinheiro. E é só isso que eles querem, né? Só isso que serve. Eu não tenho para dar. E eu acho que eu me ressinto um pouco, assim. Me sinto muito culpada. Se eu tivesse escolhido um pouco melhor o pai da Angel, a separação não teria sido daquele jeito, não teria sido porque ele seria um nojento, marcando o encontro com casais e mulheres que ele nem conhecia para encontros sexuais. Não teria sido isso, né, o desfecho. Não teria sido irresponsável, desumano, sabe, assim, enfim, né? Como foi de ter sumido da vida, nunca ter dado uma chupeta pra menina, ter reaparecido só depois, ela com 14 ou 16 anos, sei lá, e dar uma viagem pra Disney com o dinheiro da mulher, da esposa, né? A esposa que tem dinheiro, que é rica. E aí sim, né, começar a fingir que era um bom pai. E teria, no mínimo, dado a pensão da menina, né? E recebendo uma pensão para ela, eu poderia ter vindo para Brasília com ela, porque pelo menos o dinheiro para alimentação dela, para um remedinho dela, para escolinha, né? Para uma escolinha, ela teria entrado na vivenda, com certeza. Mesmo que porque aí é aquilo, né? Uma mãe com a cria, gente, move montanhas. Você consegue uma bolsa na escola para o seu filho, você fica em cima da criança, ajudando a estudar, para ela ser a melhor da turma, para ela conseguir
passar num outro teste para bolsa, para isso, para que você também, você dá aula, você faz alguma coisa para a escola, você isso, você assim, você faz mágica, né, para que o seu filho, sua filha possa ter acesso ao que você acha que ele precisa ter. Mas ao contrário, né, eu estava aqui já enferma do antes e fiquei mais doente ainda de ter perdido a única pessoa que eu amei na vida, ou pelo menos a primeira que eu amei. Aí eu tenho pensado em apadrinhar afetivamente uma criança, em um abrigo, em um orfanato. Mas o que me impede? A culpa também, né? O medo de alguma coisa acontecer, de alguma coisa de ordem material, né? Que me impeça de continuar vendo a criança, enfim. E aí eu acabar causando um trauma em lugar de ajudar. Esse é um grande medo, de eu não conseguir manter uma constância. E também a culpa, porque até que ponto isso não seria tentar substituir, entre aspas, a convivência com a minha filha ou com a minha neta? E até que ponto isso é justo com elas, né? Com elas. Eu fico imaginando, eu nunca consegui ter outros filhos, eu nunca consegui nem pensar em ter outros filhos depois de ter tido a minha primogênita, porque eu sempre imaginava isso, o que ela vai sentir, né? Se houver uma outra criança e ela sabendo que essa criança está comigo, né? A mãe dela, que não ficou com ela. Então assim, eu nunca consegui. E hoje a pergunta ainda é a mesma, né? O que ela sentiria se soubesse que eu adotei ou apadrinhei um bebê num abrigo, num orfanato, quando, na verdade, eu deveria ir àquele lugar, né, onde só meu pai queria morar, ninguém mais, né? Mas ele não perguntou para ninguém. E ter que ir lá para encontrá-la, sendo que ela não quer me encontrar, e tentar conhecer uma neta que ela não quer que eu conheça. É muito, gente, olha, parece um filme. Eu fico impressionada, minha vida. Fico pensando assim, gente, como é que podia ser mais complicado, né? Porque é muito irônico. Assim, não era pra ser essa coisa, essa turbulência toda, essa loucura, esses nós, blá. O que uma mãe doente não faz, né? Aquilo que eu já disse, assim, as mães, pelo menos tradicionalmente, são aquelas que agregam a família. Ah, o pai brigou com o filho, ela é aquela que vai lá, não, aí fala macio com o pai, para ele compreender o filho, aí vai lá, fala com o filho, não, porque o seu pai, e faz toda aquela coisa que é para reunir, né, para reconciliar. A minha não, a minha é o oposto. Grata. A minha sempre fez o contrário, sempre. Impressionante, assim. Ela tinha a vilã da vida dela, que era minha avó, aí depois ficou minha avó e eu, né? Minha avó, eu, meu pai, porque ela só sabe falar mal dele. Enfim, eu acho que também, de contar, se merecem, né? Mas eu penso assim, a minha filha se sentiria traída, mais traída, né? Ela se sentiria, como assim? Ela nos trocou, né? Ela me trocou, ela trocou a mim e a neta dela por uma outra criança. E não é isso. Eu jamais faria isso. É um buraco que nunca vai curar. E eu fico pensando se isso não me impossibilita de amar alguém, de estar com alguém, de
de ter uma microfamília que seja, nem que seja só eu e um companheiro. Eu tenho muito medo, assim. Eu, pra finalizar, né, comecei a namorar há um mês, não é nada de... há um mês. Desde o carnaval, né, comecei a namorar. E me flagrei, assim, recentemente, muitas vezes, só criticando mentalmente, assim, esse namorado, né? Criticando mentalmente, criticando, que é um padrão que eu tinha, assim, eu tinha uma coisa, ficava muito apaixonada, muito cega, mas de repente eu meio que desapaixonava e era crítica, crítica, crítica atrás de crítica e só via os defeitos, a coisa mais horrível, uma juíza, né, do outro. E eu me vi fazendo isso, pensando isso, né, recentemente. Mas foi a primeira vez que eu me flagrei. E aí me toquei, falei, Sheila, você não pode fazer isso, ninguém é perfeito. As pessoas não são perfeitas, mas ele com toda certeza está fazendo o melhor dele. E aí eu levei um susto. Parei de olhá-lo com aqueles olhos críticos, voltei a olhá-lo com mais amorosidade. Tenho percebido o quanto ele quer estar comigo, mesmo eu o maltratando algumas vezes. E talvez, se ele quer tanto estar comigo, por que eu não posso me permitir ficar com ele? Talvez ele seja meu companheiro. Talvez ele se torne meu companheiro mesmo, de verdade. Um bom companheiro. Mas eu preciso, pelo menos, permitir que aconteça. Boa noite, gente.